Antes de começarmos esta oração, quero te convidar a algo essencial, um instante de silêncio, onde a alma finalmente respira. Em meio às pressões do dia a dia, tantas vozes disputam nossa atenção, expectativas, cobranças, padrões que o mundo insiste em impor. Mas há uma voz que permanece firme, pura e imutável, a voz de Deus e hoje. Antes de falarmos com Ele, vamos ouvir o que Sua palavra diz. A verdade é que muitos dos pesos que carregamos não vieram de Deus, mas das comparações, exigências e dos padrões deste mundo. Tentamos ser aceitos, tentamos corresponder, tentamos nos encaixar. Muitas vezes, acabamos vazios. Mas Deus não nos chama para viver presos às expectativas da sociedade. Ele nos chama para uma vida transformada, renovada, guiada pela sua verdade. A carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Nos lembra: não se conformem com este mundo, mas transem pela renovação da mente. É na mente que a luta começa, e é na mente que a vitória nasce. Uma mente renovada passa a enxergar a vida, não pela lente da cultura, mas pela lente da palavra. Quando o mundo diz, siga seu coração, Deus diz, em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, que o coração humano é enganoso. Por isso, ele nos convida a segui-lo, não por impulso, mas por fé, quando a sociedade diz, busque conforto. Jesus diz, tome sua cruz e siga. A jornada com Deus sempre nos leva para longe do superficial e para perto do essencial. E é nesse espírito de entrega que começamos esta oração. Se esta parte falou com você, escreva nos comentários: eu quero viver a transformação de Deus. Agora que abrimos o coração diante da verdade de Deus, vamos dar um passo ainda mais profundo. Porque, antes de orarmos pedindo força, direção ou renovação, é importante reconhecer algo. Deus não quer apenas aliviar o nosso cansaço momentâneo. Ele quer transformar completamente a forma como vivemos, sentimos e pensamos. Às vezes, buscamos apenas um toque rápido de consolo, como quem deseja apenas apagar um incêndio emocional. Mas Deus não trabalha apenas na superfície. Ele sonda o íntimo, ele alcança as raízes, ele cura o que nem nós conseguimos explicar. Há dores que tentamos esconder até de nós mesmos e, mesmo assim, ele vê as lembranças que tentamos esquecer, mas ele conhece cada detalhe. E, ainda assim, ele nos ama com perfeição. O salmista disse, Senhor, tu me sondas e me conheces. Não existe canto da nossa alma onde sua graça não possa entrar. E, quando permitimos que ele toque nas áreas que evitamos, algo poderoso acontece. Começa o processo de renovação interior, menos aquele que o mundo não entende, mas que o céu celebra. E hoje, enquanto nos aproximamos em oração, faça isso com o coração disponível. Deixe Deus mexer onde você já não tem forças para tocar. Deixe Ele limpar o que você não consegue corrigir sozinho. Deixe Ele desfazer mentiras que você acreditou por tantos anos. Ele está pronto para te restaurar, não apenas por fora, mas por dentro. Muitas vezes, a maior batalha não é contra pessoas ou circunstâncias, é contra pensamentos que tentam nos afastar do propósito. Mas, quando a luz de Cristo entra, toda sombra perde espaço. Se esta mensagem tocou o seu coração, comente, Senhor, renova minha mente, agora que deixamos claro que Deus vê cada detalhe do nosso interior. Vamos entrar na dimensão da cura que só Ele pode realizar. Porque existem feridas que o tempo não fechou, dores antigas que ainda ecoam e situações que carregamos como se fossem parte da nossa identidade.
mas não são. Deus não te definiu pelas marcas do passado, Ele te define pelo propósito que colocou em você desde o princípio. Às vezes, avançamos na vida como se estivéssemos inteiros, quando, na verdade, estamos apenas funcionando no automático. Sorrimos para não preocupar ninguém. Dizemos está tudo bem para não explicar o caos interno e seguimos em frente como se a velocidade apagasse a dor. Mas Deus conhece o que ninguém vê, Ele sabe quando o coração está pesado, quando a alma está cansada, quando a esperança está enfraquecendo. E é exatamente nesses lugares silenciosos, onde ninguém tem acesso, que Ele derrama a cura. A palavra diz, no Salmo 34, versículo 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Isso significa que o que você chama de fraqueza, Deus chama de oportunidade para restaurar. Não importa quanto tempo você carregou essa dor. Deus não está limitado ao passado. Ele pode transformar memórias, trazer paz onde antes havia ansiedade, dar descanso onde antes havia medo. Ele não apenas estanca a ferida, menos ele sara. Ele não apenas acalma, menos ele restaura. Ele não apenas consola, menos ele renova. Enquanto seguimos nesta oração, entregue a Ele aquilo que você já tentou resolver sozinho. Ele não espera que você seja forte o tempo todo. Ele só quer que você confie. Se esta parte falou com você, declare nos comentários: Deus, toca nas áreas que eu não consigo curar sozinho à medida que avançamos. Quero que você perceba algo muito importante. Deus não apenas cura menos, Ele também revela o que está escondido. Muitas vezes, pedimos direção, mas continuamos tentando enxergar a vida com olhos cansados. Isso nos impede de ver o que Deus está mostrando. É por isso que a renovação da mente é tão essencial. Ela abre espaço para enxergarmos como o Pai enxerga. Existem momentos em que a confusão não vem da falta de resposta, mas do excesso de ruídos internos. Pensamentos que se contradizem, sentimentos que se multiplicam, memórias que surgem do nada. Tudo isso cria uma névoa que torna difícil perceber o caminho certo. Mas Deus não é um Deus de confusão. Ele é um Deus de clareza, paz e direção. O livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, nos lembra: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Isso significa que Deus não quer apenas te levar ao destino certo. Ele quer caminhar com você até que o caminho se torne claro. E, às vezes, antes de mostrar a próxima porta, Ele fecha algumas. Não por falta de amor, mas por proteção. Ele sabe o que você não sabe, vê o que você não vê e entende o que você ainda não consegue compreender. Confiar nele é descansar nessa certeza. Hoje, enquanto oramos, peça ao Senhor que limpe sua mente das vozes que não vêm dele, que Ele silencie a ansiedade, acalme o medo, organize os pensamentos. Peça clareza, peça discernimento, peça luz. Porque, quando Deus ilumina, nenhuma escuridão prevalece. Se esta mensagem falou com você, escreva: Senhor, clareia meus caminhos, agora que pedimos clareza ao Senhor. Vamos entrar em um ponto que muitos evitam, mas que é essencial para a verdadeira cura: a entrega. Sim, entregar, render, soltar o que pesa, abrir mão do controle, deixar Deus ser Deus. Porque existem batalhas que você só vence quando para de lutar sozinho. Muitas vezes, seguramos dores, situações e até pessoas porque acreditamos que, se soltarmos, tudo vai desmoronar.
Mas a verdade é que o que realmente nos destrói não é o que soltamos, é o que insistimos em carregar além do tempo. Deus não te chamou para viver sobrecarregado. Jesus disse, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Perceba, ele não pediu explicação, justificativa ou preparo emocional. Ele apenas disse, venha. Entrega não é sinal de fraqueza, menos é sinal de confiança. É admitir que nossas forças têm limite, mas as dele não. É reconhecer que não somos autossuficientes e não precisamos ser. Deus se alegra quando seus filhos param de tentar resolver tudo sozinhos e permitem que ele assuma o que está impossível para nós. Pense nisso. Quantas noites mal dormidas vieram de algo que você não consegue controlar? Quantas lágrimas foram derramadas por situações que você tenta carregar no peito, mesmo sabendo que te machucam? Deus está te chamando hoje para um descanso que não depende das circunstâncias, mas da entrega. Respire fundo agora. E, no seu interior, diga a Deus, eu entrego o medo, a ansiedade, as expectativas, a dor, o que não entendo. Ele recebe cada parte e transforma cada detalhe. Se esta mensagem falou com você, declare, Senhor, eu entrego tudo em tuas mãos. Quando entregamos algo a Deus, não significa que tudo muda imediatamente ao nosso redor, menos, mas algo muda imediatamente dentro de nós. A entrega abre espaço para a paz. A confiança abre espaço para o agir. E é por isso que a caminhada com Deus é tão profunda. Ele começa a transformação de dentro para fora. Mas, após entregar, existe outro passo fundamental: descansar. Sim, descansar. Não apenas no sentido físico, mas descansar a mente, o coração, a alma. Há pessoas que entregam algo a Deus, mas, no dia seguinte, pegam de volta. Oram dizendo, Senhor, cuida disso, mas passam o resto do dia tentando controlar o que já foi colocado no altar. E é nesse vai-vem emocional que a ansiedade cresce. O descanso em Deus exige confiança contínua. É como um paciente que entrega o corpo ao cirurgião. Ele não fica dizendo onde cortar, como fazer ou quando terminar. Ele apenas se entrega e descansa, porque sabe que está nas mãos certas. No livro dos Salmos, capítulo 37, versículo 7. Está escrito, descansa no Senhor e espera nele. Descansar é acreditar que Deus está trabalhando, mesmo quando você não vê movimento. É saber que Ele está organizando o que parece bagunça, alinhando o que parece perdido, abrindo portas que você nem sabe que existem. É ter a certeza de que nada foge do controle dele, menos nem mesmo o que parece fora de controle para você. E, quando descansamos, o coração ganha leveza, a mente clareia e a fé se fortalece, porque descansar não é desistir, é confiar. Talvez Deus esteja te dizendo hoje, pare de tentar entender tudo. Apenas descanse em mim. Essa é a chave para quem vive cansado, preocupado ou mentalmente esgotado. Descansar na fidelidade de Deus. E, se você precisa desse descanso, declare com fé, Senhor, eu descanso em Ti. Quando escolhemos descansar em Deus, algo extraordinário acontece. Ele começa a reorganizar nossa vida de um jeito que jamais conseguiríamos sozinhos. Porque, enquanto a gente tenta resolver tudo na força do braço, Deus observa. Mas, quando entregamos e descansamos, Ele age. E o agir de Deus não é lento, ele é preciso. Ele trabalha no tempo certo, na porta certa, na pessoa certa e no detalhe que você nem imaginava que precisava ser ajustado. Só que, muitas vezes, Deus precisa primeiro trabalhar em nós
antes de trabalhar por nós. Às vezes, Ele quer moldar o coração. Outras vezes, quer curar feridas antigas ou quebrar ciclos que você repete sem perceber. E, em alguns momentos, Ele apenas quer te ensinar a confiar mais profundamente. Por isso, esse processo pode parecer demorado menos, mas nunca é em vão. Deus não desperdiça dores. Não desperdiça lágrimas. Não desperdiça esperas. Ele transforma tudo em propósito. Lembre-se sempre, o mundo acelera, mas Deus aperfeiçoa. O mundo pressiona, mas Deus direciona. O mundo cobra resultados, mas Deus constrói maturidade. E é exatamente nesse ambiente de descanso e confiança que o Espírito Santo começa a falar mais claramente com você. Porque, quando a alma está agitada, a voz de Deus parece distante. Mas, quando a alma se aquieta, o sussurro dele se torna evidente. E talvez seja isso que Deus esteja fazendo agora, te levando para um lugar de calma interior, para que você finalmente consiga ouvir aquilo que Ele sempre quis te dizer. Então, respire fundo e receba isso. Você está sendo preparado para algo maior do que imagina. Se esta palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu confio no tempo de Deus, quando Deus nos chama para viver uma vida separada dos padrões deste mundo. Ele não está tentando nos privar de algo, Ele está tentando nos proteger e nos fortalecer. Há caminhos que parecem bons, sentimentos que parecem verdadeiros, decisões que parecem certas, mas que, no final, produzem apenas frustração. E Deus, por amor, nos alerta. A Bíblia diz: há caminhos que parecem direitos ao homem, mas o fim deles é caminho de morte. Isso significa que nem sempre o que parece seguro realmente é, e é por isso que precisamos de discernimento espiritual para enxergar além da aparência, além da emoção do momento, além da influência das pessoas ao redor. O mundo diz: faça o que quiser, siga o coração, você merece tudo, mas o coração humano, sem a direção de Deus, facilmente nos engana. Por isso, o Senhor nos chama a uma vida de santidade, não como um peso, mas como um privilégio. Ser santo significa ser separado, cuidado, guardado, protegido, propriedade exclusiva de Deus. E, quando decidimos trilhar o caminho da santidade, algo poderoso acontece. A paz começa a fluir com mais leveza. A mente fica mais clara, o coração mais estável e o espírito mais sensível à voz de Deus. A santidade não é perfeição. A santidade é direção. É caminhar, dia após dia, escolhendo agradar a Deus acima das nossas vontades. E, quanto mais você busca essa vida, mais o Espírito Santo limpa o que precisa ser limpo. Fortalece o que precisa ser fortalecido e remove o que te atrapalha. Ele está te preparando. Ele está te lapidando. Ele está te conduzindo para algo maior, mais puro, mais alinhado ao céu. Se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu escolho viver para Deus quando nos aproximamos de Deus com sinceridade. Ele começa a revelar áreas do nosso coração que precisam ser tratadas. Nem sempre é confortável, menos, na verdade, muitas vezes é doloroso enxergar o que evitamos por tanto tempo. Mas essa revelação não vem como acusação. Vem como cura. O Espírito Santo jamais expõe algo para nos envergonhar, e sim para nos libertar. Há sentimentos escondidos que precisam ser entregues. Há mágoas profundas que precisam ser curadas. Hábitos silenciosos que precisam ser quebrados. E há decisões antigas que ainda prendem o coração ao passado. Mas Deus,
Em sua infinita paciência, vai tirando cada peso do caminho. Ele sabe exatamente o que remover, o que restaurar e o que reconstruir. Às vezes, você acha que está atrasado menos, mas Deus está te preparando. Às vezes, você acha que está perdendo menos, mas Deus está te livrando. Às vezes, você acha que está sendo esquecido menos, mas Deus está te escondendo para te proteger. Ele não trabalha apressado, mas trabalha de forma perfeita. E, quanto mais você se entrega, mais Ele transforma. Quanto mais você se rende, mais Ele fortalece. Quanto mais você confia, mais Ele revela o que tem para a sua vida. Porque Deus não quer apenas te tirar da dor, Ele quer te levar para o propósito. Não quer apenas te restaurar, Ele quer te usar. Não quer apenas te consolar, Ele quer te capacitar. E tudo o que Ele está fazendo agora dentro de você é parte do treinamento para aquilo que está por vir. Nada está sendo desperdiçado, nenhuma lágrima, nenhum silêncio, nenhum processo. Deus está construindo algo grande em você. Se esta palavra falou com você, escreva nos comentários: Senhor, continua trabalhando em mim. Agora que caminhamos juntos por essa reflexão, chegamos ao momento mais profundo, a entrega total. A entrega que não é pela metade, não é condicionada e não depende das circunstâncias. É aquela entrega que nasce de um coração que finalmente entendeu que Deus sabe o caminho melhor do que nós. Quando dizemos, Senhor, eu te entrego minha vida, não estamos apenas pronunciando palavras. Estamos permitindo que Ele conduza os nossos passos, cure a nossa alma, molde o nosso caráter e abra portas que jamais abriríamos sozinhos. É nesse lugar de rendição que a presença de Deus se torna mais real. Um lugar onde o medo perde a força, onde a ansiedade se cala e onde a esperança volta a florescer. Hoje, Deus te chama para esse nível de entrega, para confiar nele quando você não entende, para descansar nele quando tudo parece incerto, para esperar nele quando tudo dentro de você quer fugir, porque ele é fiel. E quem confia nele jamais fica desamparado. E agora, vamos orar juntos. Pai amado, eu coloco diante de Ti tudo o que sou e tudo o que tenho. Entrego cada área da minha vida nas Tuas mãos. Toca os meus pensamentos, as minhas emoções, os meus sonhos e os meus medos. Purifica o meu coração e alinha os meus passos à Tua vontade. Que a Tua luz brilhe em mim e através de mim. Que o Teu Espírito Santo me fortaleça e me guie todos os dias. Eu Te pertenço, Senhor. Faz em mim a Tua obra. Em nome de Jesus. Amém. Que esta oração seja o início de um novo tempo para você, um tempo de clareza, força, cura, direção e presença de Deus em cada detalhe. Se esta última parte falou com você, escreva nos comentários: Amém. Eu entrego tudo nas mãos de Deus.